Abra sua Bíblia no Salmo 46. Deus colocou essa palavra no meu coração. E quando eu cheguei aqui, Deus já tem falado tanto, né? Mais ou menos sobre essa palavra. Eu não falei com o Osimar que eu ia pregar o Salmo 46. Não falei para o pastor Clóvis, né? Eu cheguei aqui e estava cantando um hino sobre o rio, né? E essa palavra tem lá, assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Então Deus vai confirmando a palavra. Oi? Ah, tá. Beleza, depois a gente faz. O clamor, irmãos. O clamor. Depois nós vamos fazer o clamor. Vamos ministrar a palavra, no final a gente faz o clamor. Tá bom? Obrigado, pastor Cláudio. Diz assim: Deus, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Que o Senhor continue falando conosco de maneira tremenda e poderosa. Nós oramos, Pai, eu oro ao Senhor no nome de Jesus, amém. Amém, irmão. Só para não ficar aqui como eu falei uma coisa não verdadeira. Lembrei, quando eu falei aqui com o pastor Clóvis, não sabia o que eu ia pregar. Talvez ele sabia, talvez Osimar sabia, não sei. Porque eu lembrei que eu coloquei lá nos grupos o tema da mensagem, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, só consertando aqui para não dizer, o pastor está falando que não sabia, mas não importa. Deus vai falar conosco, né? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, e eu creio que esta é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, nesta noite, nessa manhã. Ontem eu li um livro, irmão, sobre, porque é tão importante, né? A gente lê livros, a gente está lendo a palavra. Ontem eu li um livro sobre integridade. E aí quando eu falei aqui, né? Aí veio na hora, a questão da integridade. Eu poderia ficar caladinho, ou eu poderia vir aqui e falar, irmãos, não, eu postei lá, talvez ele tenha visto, eu não sei, ele com Deus, e aí Osimar, né, assim, talvez ele tenha visto lá que eu postei lá o tema da mensagem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Integridade, isso é muito importante, nas mínimas coisas, irmãos. Seja íntegro, a mensagem é outra, mas eu queria só dar essa palavrinha sobre integridade. Seja íntegro em todas as coisas, detalhes na sua vida. Seja íntegro. Íntegro significa inteiro, né? Você ser uma pessoa inteira, né? Você ser uma pessoa íntegra é o que Deus quer de mim e de você. Mas o tema nessa manhã, para a gente meditar, Salmo 46, o tema é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez essa palavra, para o momento que nós estamos vivendo, irmãos, é uma palavra assim que a gente precisa realmente colocar aqui no nosso coração mesmo. Talvez nós precisemos de escrever esse versículo, essa palavra, quando Deus fala assim: aquietai-vos, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É uma palavra para a gente não esquecer, é uma palavra para a gente colocar e gravar na tábua do nosso coração, como diz na Bíblia Sagrada, gravar aqui, na tábua do coração, para que a gente esteja realmente
se aquietando na presença de Deus. Se aquietar é descansar na presença de Deus. Se aquietar é a gente ficar tranquilo no meio do mar revolto, no meio das tribulações da vida, você se tranquilizar, porque você sabe que Ele é Deus na sua vida. Amém, meu irmão? Se aquietar. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã, que nós venhamos a aquietar o nosso coração na presença de Deus, meu irmão. Se aquiete e saiba que Ele é Deus. Ele é Deus. Salmo 46, apesar de que no título aqui da Bíblia está ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz soprano e tal, provavelmente está escrito aqui que é dos filhos de Corá, mas talvez a música, a melodia, mas os escritores concordam assim que provavelmente o Salmo 46, 47, 48 foi escrito pelo rei Ezequias. Foi escrito pelo rei Ezequias, provavelmente naquele momento quando Senaqueribe o afronta e Deus vai lá e dá a vitória. Deus fala assim: não pode, eu vou colocar um anzol, vou puxar ele pelo beiço, né? Vou colocar um anzol no nariz dele. E aí Deus vai lá e dá a vitória ao rei Ezequias sobre o Senaqueribe, que afrontava o exército de Deus, que afrontava a Israel, que afrontava o rei Ezequias. O seu capitão ia lá e falava assim: não pense que esse Deus vai te livrar não, porque as outras nações também tinham os seus deuses e elas não conseguiram livrá-los das nossas mãos, então não pense que esse Deus seu vai conseguir livrá-lo. E aí o rei Ezequias vai diante de Deus e clama diante de Deus, e Deus dá para ele a vitória sobre os seus inimigos. E provavelmente Salmo 46 é a celebração da vitória sobre o inimigo. Ele estava celebrando, e aí ele vai colocar aqui a sua experiência, ele vai adorar a Deus, ele vai declarar algumas coisas sobre Deus. Então, meu irmão, aquietai-vos. Não é apenas uma declaração de Ezequias, mas esse aquietar, meu irmão, deve ser um estado da nossa alma, da alma do crente. Na verdade, a gente tem que ter essa aquietude no coração. Na verdade, isso tem que fazer parte de nós, porque nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas. Isso deve fazer parte do nosso coração. Talvez é normal, diante dos problemas da vida, a gente ficar um pouco agitado, a gente ficar um pouco ansioso, preocupado, mas o estado de espírito do servo de Deus deve ser esse, de quietude, de aquietai-vos, saiba que você tem um Deus, saiba que eu sou Deus. É a palavra que Deus está falando através de Ezequias: aquietai-vos. Aquietar é a habilidade de conhecer a Deus bem o suficiente para confiar no seu poder de salvar-nos. Aquietai-vos é a habilidade de conhecer a Deus bem o suficiente a ponto de nós confiarmos no poder dele para nos salvar das dificuldades, das tribulações da vida. Isso é que aquietar, meu irmão, é você conhecer a Deus tão bem, de saber e você confiar nele. Então, quando a gente está ansioso demais, preocupado além da conta, meu irmão, é uma falta de confiança em Deus. E se falta confiança em Deus, muitas vezes, irmãos, é porque nós ainda não conhecemos esse Deus de verdade, para a gente poder confiar nele assim cegamente. Da gente confiar nele, apesar das circunstâncias à nossa volta, da gente confiar nele, ainda que o mar está revolto, ainda que as águas estão tumultuando à nossa volta, espumejando à nossa volta. Mas se nós conhecemos esse Deus, meu irmão, nós vamos nos aquietar, porque nós sabemos, não,
nós temos um Deus que cuida de nós. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, aleluia. E precisa aprender, meu irmão, a confiar em Deus, a confiar em Deus, a não ficar olhando para as circunstâncias à nossa volta, a não ficar olhando para o jornal nacional, a não ficar olhando, porque, irmãos, não fala de outra coisa, não vai ter uma palavra de consolo, não vai ter uma palavra de ânimo. Se você liga a televisão, é a mesma coisa, a mesma notícia, e vai maçando, até as pessoas entrarem em pânico, até as pessoas pensar que não pode mais sair de casa, até as pessoas pensar que não pode mais servir a Deus, não pode mais nada, e tem muita gente em depressão, meu irmão, porque só está vendo aquilo ali. Por isso nós precisamos, meu irmão, aquietar o nosso coração. O que está acontecendo à minha volta? Eu não quero saber o que está acontecendo à minha volta. Eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu não quero saber, meu irmão. Mas está morrendo tantos, pastor. Mas não tem vaga na UTI, pastor. Não tem problema que você não vai para lá, meu irmão. Em nome de Jesus, se você confiar, você não vai para lá, não. Vai precisar de UTI, não. É quietar, meu irmão. É saber que tem um Deus que cuida da gente. Pastor, mas e as pessoas que estão morrendo? Meu irmão, quem está morrendo é servo de Deus. Primeiro, essa pessoa está encontrando com Deus, ela está melhor que nós aqui. Segundo, se a pessoa está morrendo, está encontrando com Deus, meu irmão, é porque ela cumpriu o propósito dela aqui na face da terra. Se era um servo de Deus, meu irmão, não precisa ficar triste, meu irmão. Está cumprindo o propósito, cumpriu o propósito de Deus. Vê lá os vídeos, a gente só vê depois que morre, né? Mas quantos vídeos lá do irmão Lázaro, cantor, ele falando assim, olha, que a gente não pode, tem uma palavra que ele dá lá antes dele morrer, antes quando estava tudo tranquilo, ele está falando assim, a gente vive aqui neste mundo assim, olha, aqui de um lado a gente está desfrutando das bênçãos, aqui de um lado está as bênçãos do Senhor, e do outro lado aqui nós temos uma lata de lixo. Para que, Lázaro, uma lata de lixo? Porque quando o Senhor nos chamar, todas aquelas bênçãos, todo aquele desfrute das bênçãos do Senhor, a gente joga tudo isso na lata de lixo e vai para encontrar com o Senhor, que é muito melhor, meu irmão. Encontrar com Deus é melhor do que a vida aqui. Encontrar com Deus é melhor do que as bênçãos terrenas aqui nessa terra, meu irmão. Essa é a vida do crente, meu irmão, quando a gente vive assim para Deus, quando a gente se aquieta o coração e a gente sabe, não, eu tenho um Deus que me fez promessas, e as promessas de Deus, meu irmão, olha, poucas promessas de Deus estão relacionadas aqui na terra, a maioria, e as promessas mais altas, mais sublimes de Deus está relacionada à eternidade, aquilo que Ele tem para nós lá na eternidade. Amém? Amém? Aquelas coisas aqui da terra são efêmeras, ou seja, vão ficar aqui, são passageiras, são vaidade. Vaidade não é a mulher fazer escovinha no cabelo, usar batom, o homem andar bonito. Não, meu irmão, vaidade significa que é passageiro. Quando Salomão fala assim, tudo é vaidade. Já experimentei tudo aqui debaixo desse sol, tudo que existe debaixo desse céu, debaixo desse sol, tudo isso é vaidade. Ele estava querendo dizer assim, tudo isso vai ficar aqui, tudo isso é passageiro. O que importa mesmo é temer a Deus, é fazer a vontade de Deus, porque isso vai para a eternidade. Esse Salomão queria dizer. Aí os crentes pegaram lá e colocaram a vaidade como se arrumar, andar bonito. Não, meu irmão, nada. Vaidade é tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que vai ficar aqui na terra. Então, meu irmão, precisamos aprender a nos aquietar na presença de Deus. Neste Salmo 46, quando nós lemos, nós vemos o agir de Deus, nós vemos Deus agindo poderosamente em favor do seu povo, nós vemos Deus ativo, Deus agindo poderosamente em favor do seu povo, né? Aqui neste Salmo 46, 3 fatos, irmãos, que existem aqui no Salmo 46, pode abrir sua Bíblia, deixar aí, nós vamos falando, e você vai confirmando aí. Primeiro fato é que o salmista coloca aqui que Deus é,
E adiantar os três: Deus é, Deus está e Deus faz. Essas três coisas. Quando você lê esse salmo aqui, leia pensando nisso, no que Deus é, como que Deus está conosco e aquilo que Deus está fazendo, Ele faz, está fazendo na nossa vida. Deus é. Começa o salmo assim, ele falando sobre o que Deus é. Ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele está dizendo que Deus é, primeiro, o nosso refúgio. Refúgio. E aí quando a gente lê, por isso que é bom você ler a Bíblia toda, meu irmão. Você lê de Gênesis, Apocalipse. Às vezes a gente não dá